Pedro, cara. Pedro também? Ah, eu não. Muito bom dia, meus irmãos. Pela graça de Deus, novamente juntos, neste domingo, dia do Senhor, dia que a sua igreja se reúne para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, se alimentar da palavra de Deus, e essa deve ser sempre a nossa motivação, de estarmos na casa do Senhor para adorar esse Deus que tanto tem nos abençoado, tanto tem cuidado de nós, e o mínimo que nós devemos fazer é estarmos juntos como igreja, estarmos juntos como corpo do Senhor para glorificar o nome dele. Você que está aí na sua casa, seja muito bem-vindo. Aqui a igreja, você que talvez está chegando aí neste primeiro momento, Igreja Batista Monte Moriá, Congregação Lima Duarte. Nós somos aqui de uma cidade, você que não conhece, pertinho de Juiz de Fora, 60 quilômetros mais ou menos, e nós teremos uma alegria muito grande de você estar participando conosco do culto ao Senhor.
E você que está aqui em Lima Duarte, mora aqui, venha nos fazer uma visita. Nosso culto sempre domingo, 8h30 da manhã, e às 19 horas. E na quarta-feira também, às 19 horas. Será uma alegria muito grande para nós tê-los aqui conosco, para juntos glorificarmos o nome do Senhor. Nós estamos também alegres porque aos pouquinhos as igrejas estão retornando, aos pouquinhos as coisas estão voltando. Ainda temos o vírus, ainda temos a situação, continuamos orando por isso. Nós cremos que no momento certo Deus irá nos livrar dessa situação, mas nós chegamos até aqui, nós devemos dar graças ao Senhor, nós devemos render graças a Ele. Falando nisso, você já deu graças a Deus hoje pela sua vida, por você estar aí vivo, acordou, teve uma noite de sono, mesmo que talvez a noite não tenha sido tão boa, mas Deus com certeza estava aí abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, abençoando a sua casa. Então dê graças a Deus por isso, porque tudo é dele, tudo é para ele, e sem ele nós não conseguimos fazer absolutamente nada, por isso que nós devemos sempre agradecer. Nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos direcione para esse culto que nós viemos prestar a Ele e também estudar a Tua bendita palavra através da Escola Bíblica Dominical, uma escola que jamais deve deixar de existir, porque é onde nós aprendemos coisas concernentes ao reino de Deus e que nos ajuda com certeza ao nosso crescimento espiritual. Eu estava lendo uma devocional ali agora que fala justamente sobre isso. Quando você vê a devocional estava falando isso. Quando você vê uma criança está crescendo e ela para em determinada situação, não desenvolve mais, alguma coisa está acontecendo. A normalidade é a criança ir se desenvolvendo e crescendo. Então a gente vai se preocupar, a gente vai ver o que está acontecendo, vai buscar ajuda e etc. Assim é a nossa vida espiritual. Se nós começarmos a crescer em determinado momento, nós pararmos, alguma coisa está errada. Nós precisamos sempre continuar crescendo na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus, no nosso aprendizado à palavra do Senhor, para que nós possamos continuar crescendo até que o Senhor Jesus volte para nos levar para estarmos com Ele por toda a eternidade. Então vamos orar. Ore nessa casa conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos dar graças ao Senhor, Deus. Obrigado, Pai, por mais um domingo, mais um dia do Senhor, que o Senhor nos permite estarmos aqui na Tua casa, Deus. Obrigado, Pai, pois o Senhor tem sido longânimo para conosco, o Senhor tem sido misericordioso, Pai, e nós só temos que lhe render honras e louvores, Deus. Muito obrigado, Deus, pela existência dessa Tua congregação, dessa Tua igreja aqui na cidade de Lima Duarte. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pelos irmãos que aqui se congregam, Pai. Deus, que o Senhor visite cada um neste momento, Deus, aqueles que não estão aqui conosco, Pai. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe o porquê da ausência de cada um deles, Pai. Mas nós pedimos ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus o Senhor esteja os abençoando, guardando-os de todo o mal, protegendo-os, Pai, assim como toda a sua família, Deus. Os irmãos que aqui se encontram, muito obrigado por essas vidas, pelas famílias aqui representadas, Deus. Obrigado, Pai, pois o Senhor a cada momento tem nos exortado, tem nos ensinado, tem nos mostrado, Deus, o quão importante é estar debaixo da graça do Senhor, Deus. Pois nada temos, nada somos, Pai, se não for pela graça do Senhor, Deus. Ajude, Deus, a nós, todos os seres humanos, entendermos essas verdades, Deus, que sem o Senhor nós não conseguiremos nada, nós não teremos nada, e principalmente, Deus, quando partirmos deste mundo, se nós partirmos sem o Senhor, nós iremos para um lugar que não foi feito para nós, Deus. Foi feito para o diabo e seus anjos, mas aquele, Deus, que não foi a Jesus, que
que não deixarem Jesus tomar em conta das suas vidas, não entregarem seus pecados, Deus. A sua palavra diz que até lá todos virão, os que não estiverem em Cristo Jesus, Pai. Por isso eu peço por nós, pela Igreja do Senhor, por todos os demais, as demais pessoas espalhadas por este mundo, que elas possam ter, Deus, a oportunidade de conhecer, primeiro, de conhecer a Tua palavra, Deus, e depois de, através do Teu Santo Espírito, se converter dos seus maus caminhos, Pai. Ó Deus, nós colocamos agora este culto diante do Senhor, tudo que nós fizermos aqui nos próximos minutos, que seja pelo Senhor abençoado, Deus, que seja pelo Senhor guardado, Pai, que chegue no Teu trono de graça de forma suave, de forma que agrade o coração do Senhor, porque nós viemos aqui para isso, Deus, para agradar ao Senhor em tudo, não agradar a homens, não agradar a outras pessoas, ou até mesmo coisas, Deus, nós viemos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade. Sabemos que há muitas pessoas que gostariam de estar aqui conosco, mas por algum motivo não podem estar. Nós pedimos ao Senhor que esteja abençoando, guardando esses nossos irmãos, amigos que gostariam de estar aqui e não podem, Deus. Louvamos o nome do Senhor, pedimos que o Senhor nos dê um domingo abençoado. Oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos cantar um hino, irmãos? Eu separei um hino aqui para nós cantarmos. Os irmãos conhecem o hino 403. Se você tiver aí o hino do cantor cristão na sua casa, pegue aí, vamos cantar juntos. Ô João, tem não? Passa um alquinho ali só para dar uma... É o hino 403, conhece, irmão Ailton? Não conheço não, pastor. Oi? Não. E o 411? Sim. Esse acho que nós já cantamos aqui, né? Então vamos 411, irmão João? Amém. Podemos? É. Que alegria neste dia nós estamos a gozar, neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia, enche-nos o coração. Inimigos e perigos, já venceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Esta igreja sempre seja consagrada só a Ti. Ó, cantemos,
este grande, muito festivo dia, vê, porque nos fez o Rei dos Reis. Amém, meus irmãos. Irmão João, vou pedir ao irmão que ore, justamente em virtude dessa quarta estrofe aqui, ó. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui, que esta igreja sempre seja consagrada a Ti. Eu vou pedir ao irmão que ore por este motivo, irmãos, que essa igreja sempre seja consagrada ao Senhor e que sempre seja direcionada pela palavra do nosso Deus. Deus poderoso, soberano, muito obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que nos dá nessa manhã. Podemos reunir, Pai, como diz. Reunidos, nós somos reunidos pelo sangue de Jesus. Amém. Para te adorar e te louvar o Deus Santo nome. Amém. Muito obrigado, Pai, pelo livramento de Deus essa semana, pela proteção, ir e volta ao meu trabalho. Amém. E a todos meus irmãos. Pai, muito obrigado. Como disse Jesus, disse a ele: sobre ti ficarei a minha igreja. Amém. E a porta do inferno não prevalece contra ela. Amém. Verdade, Pai, continua, Pai, nos protegendo, a sua mão forte e poderosa sobre esse lugar, sobre essa igreja, nos abençoando, nos fortalecendo cada dia. Pai, não venha aqui somente nessa manhã, você mais um, mas eu busco renovação, restauração e peço também, Pai, para todos que não estão aqui presentes. Que eu possa estar indo de encontro, visitando cada família, abençoando, fortalecendo. Não deixe esse, Pai, esfriar a fé. Que eu possa estar renovando a cada um, para que eles possam estar conosco hoje à noite, um número maior de pessoas. Amém. Para aqui, para te louvar e te adorar a teu santo nome. Amém. Por isso também, Pai, agradeço, porque sabemos que o Senhor tem respondido as nossas orações. Sabemos, Pai, que essa obra não é nossa, é sua. O Senhor confirmou esse lugar aqui para salvar a alma, Amém. salvar essa cidade, ajudar para salvar essa cidade, as famílias, para ser alcançada por nós também, através do Evangelho. Porque ensina, Pai, dar sabedoria, com cada dia, entendimento, força, vigor, mas que nós podemos orar que nossas orações alcancem as pessoas através dessas crises, desertos, lugares isolados, meu Deus, onde o Evangelho ainda não chegou. Esse Evangelho de Cristo Jesus, o verdadeiro Evangelho, alcança todas as famílias, como disse a tua palavra. Amém. E toda família apostará diante do Senhor. Porque eu vejo, Pai, continua em torno dessa igreja, fortalecendo, renovando cada um que já congrega nessa igreja. E através de nós, podemos alcançar outras pessoas. Amém. Que assim, pelo teu grande amor, porque o teu filho morreu por nós, mas ainda pecador, já destruído, afastado da sua presença, sem comunhão com o Senhor, transformou a nossa vida, assim também o nosso desejo, de ver as pessoas que estão caídas no vício de álcool, de drogas, presos, estejam a vida transformada através desse verdadeiro Evangelho, do Evangelho de Cristo Jesus. É que eu creio nessa manhã. Nos abençoa, nos fortalece, dando mais sabedoria, vigor, que nós possamos trabalhar de uma maneira correta para ganhar algo nessa cidade. Amém. É que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar também o hino número 9? 9 acho que é bem conhecido também, né? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor.
Santo é o nosso Deus, o Deus onipotente, o Deus que tem cuidado de nós. Quando eu estava falando para os irmãos agora há pouco sobre agradecimento, eu queria, se você puder ir na sua casa, abrir sua Bíblia no Salmo 106, nós estaremos lendo o versículo 1 e depois de 8 até o 11, Salmo 106, versículos 1 e depois o 8 e o 11, 8 a 11. A questão do agradecimento, meus irmãos, você que está aí na sua casa, mesmo que as coisas às vezes não estejam ocorrendo como nós queremos, sempre nós temos motivo de agradecer a Deus. Mesmo que talvez nós estejamos passando por dificuldades, e nós estamos no momento atual das nossas vidas, com essa situação deste vírus, temos motivos para agradecer a Deus. Se estamos com saúde, ou se estamos mesmo talvez não tão com tanta saúde, mas estamos caminhando, estamos andando, Deus tem cuidado de nós. Então nós sempre teremos motivo para dar graças ao Senhor, para agradecer a Deus, para bendizer o nome do Senhor. E isso é muito importante, meus irmãos, amigos queridos, porque um coração agradecido agrada o Senhor. E Ele guarda também os benefícios que o Senhor tem feito que tem feito em nossas vidas. Se nós observarmos, como eu disse, talvez no momento atual, e nós estamos passando por dificuldades, mas quantas coisas Deus já nos abençoou até aqui na nossa vida. Quantas coisas Deus já nos protegeu, já nos livrou, quantas coisas que Deus já nos proporcionou. E isso é misericórdia de Deus, é graça de Deus, e nós precisamos agradecer. E como nós iremos ler aqui nesses versículos de Salmo 106, o Salmo do rei Davi, nós iremos observar que Davi não tinha esquecido daquilo que Deus já tinha feito ao povo hebreu, e ele era agradecido a Deus por isso. Ele naquele momento estava passando por dificuldades, apesar das rebeliões, apesar das guerras, apesar da dificuldade que ele estava passando, ele tinha motivo para agradecer a Deus, porque ele lembrava dos feitos de Deus na vida do povo hebreu. Então, se eles chegaram até ali naquele momento, foi pela misericórdia de Deus. Observe aí o Salmo 106, nós vamos ler o versículo 1 e depois de 8 a 11, que diz assim, Davi: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então, já nesse primeiro versículo, Davi estava falando, escrevendo e falando: louvai ao Senhor, glorificai o nome de Deus, porque Ele é bom. Não duvide disso, meus irmãos, não duvidemos da bondade, da misericórdia, da benignidade do nosso Deus. E ele ainda continua: porque a sua benignidade é para sempre. O mesmo Deus que estava lá com aquele povo, cuidando daquele povo naquela travessia daquele deserto, suprindo aquele povo com maná, suprindo aquele povo com água, suprindo aquele povo com uma nuvem de dia, uma coluna de noite, de sol, enfim. Ele estava lá. É o mesmo Deus que está cuidando de nós hoje. A palavra diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então nós devemos fazer como o rei Davi fala aqui neste salmo: louve ao Senhor, glorifique o nome dEle, porque Ele é bom. E as suas misericórdias são para sempre, porque, aliás, a sua benignidade é para sempre. E lá no versículo 8, olha como Davi lembra da misericórdia, da bondade, do amor do Senhor e da provisão do Senhor para aquele povo. Não bastante, Ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou,
e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Ele livrou-os da mão daqueles que os aborrecia e remiu-os da mão dos inimigos. As águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Desde criancinha, meus irmãos, amigos, nós lembramos da história do Mar Vermelho. Não é história, está registrado na palavra do Senhor, é verdadeira, onde aquele povo hebreu todo passou naquele marzão enorme. O mar se secou, aquele povo hebreu passou, e quando seus adversários também queriam fazer o mesmo, a água veio e pegou todos eles, como diz aqui Davi, e livrou-os da mão daquele que os aborrecia e remiu-os da mão dos inimigos. Então, meus amados irmãos, queridos amigos, o rei Davi sempre se lembrava como o Senhor havia libertado o povo de Israel do Egito, de terem passado em terra seca pelo Mar Vermelho, de terem visto seus adversários sendo derrotados pelas mãos do Senhor, de terem as suas necessidades supridas. Precisamos seguir o exemplo de Davi, meus irmãos, como ele diz aqui nesse salmo. Dê graças ao Senhor, a benignidade dele é para sempre. E ele tem cuidado de nós. Ele tem estado conosco dia após dia, pois estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim diz a palavra do Senhor. Precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado, pelas grandiosas bênçãos que Ele tem colocado sobre as nossas vidas. Quantas bênçãos eu e você, nós tivemos só hoje. Vamos contar hoje, agora são 9 horas da manhã. Você pode olhar aí quantas bênçãos você e eu já tivemos só neste dia. O fato de nós termos uma casa para nós estarmos protegidos das intempéries do lado de fora, o fato de nós termos uma caminha para dormir. Talvez você já tomou um cafezinho da manhã, o fato simples de você abrir os olhos de manhã e você estar respirando. Olha quantas bênçãos de você estar aí neste momento. É graça e misericórdia do Senhor. E lembre-se também como Davi lembrou de todas as bênçãos que Deus havia feito àquele povo hebreu. Quantas bênçãos Deus já derramou sobre as nossas vidas até este momento de nossas vidas. Um coração agradecido agrada ao coração de Deus. Não devemos blasfemar quando as coisas não estiverem de acordo com o que a gente gostaria que estivesse. Não devemos ficar reclamando das coisas. Vamos ver o que nós podemos aprender com determinadas situações que nós passamos. Às vezes Deus permite nós passarmos por determinadas situações justamente para nós aprendermos coisas. E aí nós agradecemos a Ele. Tenho certeza que você e eu temos coisas que lá atrás talvez nós ficamos tristes, preocupados, perguntando por que determinadas situações estavam acontecendo conosco, e hoje nós entendemos o porquê daquilo tudo que aconteceu naquela época. Porque Deus sempre tem um propósito para cada situação. E é isso que nós precisamos nos agarrar. Essa situação toda que nós estamos passando, e se Deus permitir nós iremos passar por ela, lá na frente nós vamos ver quantas coisas nós aprendemos. Quantas coisas Deus nos livrou. Nós devemos agradecer a Deus, porque imagine, meus irmãos, quantas pessoas perderam já suas vidas por causa deste vírus, poderiam estar aí, por algum motivo não estão. Nós pedimos a Deus para que console o coração de todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Mas nós continuamos enquanto Deus permitir. Porque quem nos dá a vida é Deus. É Ele que nós devemos dar graças, louvores, honras. Então lá na frente, se Deus permitir nós chegarmos lá, nós iremos entender o motivo de tudo isso ter acontecido, de estar acontecendo, e por que está demorando a ser resolvido. Porque há um propósito de Deus nisso tudo. Se você pensar um pouquinho, desde quando começou
essa pandemia aqui no Brasil, lá no finalzinho do mês de fevereiro, mais ou menos, quantas coisas eu e você já aprendemos nessa situação toda? Talvez de olhar melhor para o ser humano, para o seu irmão, para a sua família, para entender melhor a situação de determinadas pessoas. Então sempre devemos aprender algo com as tribulações. Hoje nós falaremos sobre tribulações na nossa EBD. Continue aí conosco, nós já iremos iniciar a nossa EBD. Já estaremos falando sobre os frutos da tribulação, onde nós precisamos aprender quando passamos por elas. Então, para finalizar, meus amados irmãos, esse pequeno, mas importante meditação nessa manhã, tenha um coração agradecido, porque isso vai agradar o coração de Deus. Não fique blasfemando, não fique reclamando quando as coisas não saiam de acordo com o que você gostaria que saísse. Dê graças a Deus. Pergunte a Ele o que Ele quer que você e eu aprendamos com a situação que estamos passando. Mas tenha um coração agradecido. Faça como o rei Davi. Lembre, isso ajuda bastante a gente lembrar de tudo que Deus já nos livrou até aqui. Tudo que Deus já nos proporcionou até aqui. Isso nos ajuda a ter um coração agradecido a Deus. Então, o coração agradecido deve celebrar gratidão a Deus em todas as circunstâncias. Lá em Tessalonicenses, Paulo diz: em tudo dai graças. Então é em tudo, não é em qualquer coisa, é em tudo. Mesmo nos momentos difíceis, dê graças a Deus se Ele está te sustentando a passar por isso. E com certeza as coisas sairão bem melhor, meus amados irmãos. Depois você na sua casa, leia o Salmo 106 todo. É um salmo maravilhoso, onde Deus é louvado por haver suportado o seu povo, e o rei Davi, grandemente usado por Deus, registra essas palavras, instruído pelo Espírito Santo de Deus, e nos traz essa alegria de pensarmos sobre como está a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E lembrando, irmãos, nunca devemos esquecer de agradecer a Deus pela maior bênção que Ele, pelo seu grande amor, nos proporcionou. Foi ter enviado Jesus a este mundo para morrer nos nossos lugares, para nos dar a vida eterna. Só isso aí já é um motivo mais do que suficiente de vivermos de coração agradecido, porque se não fosse a vinda de Jesus a este mundo para morrer pelos nossos pecados, nós não teríamos acesso a Deus, nós não teríamos a nossa vida eterna, porque todos nós já nascemos condenados pelo pecado. Mas através de Jesus Cristo nós temos a vida eterna, e isso é um motivo suficiente para vivermos com um coração agradecido a Deus e a Jesus por ter morrido em nosso lugar, por ter nos dado a oportunidade de estar novamente com o nosso Deus, como era lá no princípio de tudo, quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, conversando com Deus na viração do dia. Assim vai ser conosco quando nós todos estivermos com o nosso Deus. Antes de nós, que assim seja, em nome de Jesus, meus irmãos, tenhamos um coração agradecido, é de fundamental importância. Antes de nós passarmos para a EBD, nós vamos fazer mais um momento de oração, de intercessão. Você que tem um pedido, um agradecimento a ser feito, fale com Deus, coloque diante do Senhor. Nós estaremos orando neste momento. Se você também quiser colocar nos comentários aí da página da igreja, nós estaremos orando também novamente. Logo mais à noite estaremos orando também. Coloque aí o seu pedido, o seu agradecimento. Não esqueça de colocar o seu agradecimento. Coloque o seu pedido. Deus fala que nós devemos pedir, nós devemos clamar a Ele. Tudo que pedir em meu nome, vou receberei. Assim diz o Senhor Jesus, mas conforme a vontade do nosso Deus. Mas não esqueça também de colocar aí um agradecimento, de glorificar o nome do Senhor. Vamos orar então de forma de intercessão, meus irmãos. Vamos pedir a Deus para continuar nos abençoando, continuar abençoando essa igreja, continuar abençoando os nossos irmãos,
para que Ele possa eliminar da nossa terra esse vírus, para que vamos orar pelos hospitais, pelas pessoas em situação de rua, pelos nossos governantes e demais situações que nós temos orado, por pessoas que têm pedido para que nós oremos por elas também. Vamos colocar todas diante do Senhor, para que o Senhor possa estar abençoando, seja dificuldade de relacionamento, seja dificuldade financeira, seja dificuldade com a sua saúde. Momento de nós intercedermos a Deus por essas pessoas. Vamos lembrar também das atividades econômicas do nosso país, irmãos. Momento de estão retornando aí algumas atividades. Nós sabemos que muitas pessoas perderam seus empregos nesse período. Muitos empresários tiveram que fechar as suas portas. Muitas empresas tiveram que reduzir o número de funcionários, reduzir a sua produção. Vamos colocar diante do Senhor para que Ele possa estar nos abençoando neste momento. E o irmão Ailton, o irmão João, tiver algum pedido para ser feito? Família. Vamos orar pelas famílias, bem lembrado, né, meu irmão? Precisamos orar pelas nossas famílias. Irmão João. Já Deus que falamos de amor, né? Cristo é por nós, Deus é por nós. Grande amor por Deus, né? Até falou ele, cortou seu corpo, né? E nós estamos aqui. Esse amor de nós seja aumentado em nossos corações. Amém. Mas que nós, quando vemos uma pessoa caída, a pessoa não critica, a pessoa vai ajudar. A pessoa tem uma mesma vida transformada. A gente lembrar, por exemplo, o que eu passei nas minhas lutas para vencer, aquela pessoa também tem a mesma força, o Senhor dá a mesma força para a pessoa, para ter uma vida transformada também, como a minha. Nós temos amor pelo próximo. E isso é um evangelho de Cristo. Né? Porque muitas vezes a pessoa só fala rota de igreja, eu sou da igreja e tal, mas não tem amor. Então está atrapalhando o evangelho hoje, né? De Cristo, distorcendo isso. E aí, essa semana eu estava lendo a palavra, eu estava dizendo, meu Deus, como a gente precisa melhorar, né? Esse amor verdadeiro ao nosso próximo. É difícil, né? Verdade. Mas para que Deus possa nos ajudar. E quando Deus, a igreja assim, quando Deus vê em nós um amor verdadeiro, fica mais fácil para a gente convencer o outro do pecado. Deus dá essa força a cada um de nós aqui, para que haja um crescimento na igreja. Né? Verdade. Estão trazendo crescimento para a igreja, com essa obra do Senhor. A gente está trazendo crescimento para o reino de Deus. Né? O reino de Deus. Então, que esse que Deus está esperando. Amém. Vamos orar por isso então, né, irmão? Para que Deus nos ajude. Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Amém. Qual que é o nome do irmão mesmo? Eu fui governador do Egito. Oi? Eu fui governador do Egito. Ah, tá. José? Amém. José Eduardo. Seja bem-vindo, viu, José? José Eduardo. Nós vamos orar então neste momento. Agradecer também a Deus pela vida do José Eduardo. Para que Deus continue abençoando o irmão. Soberano Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Pai. Queremos, Deus, neste momento de intercessão, colocar diante do Senhor todos os pedidos que aqui foram externados, aqueles que ficaram lá nos nossos corações, Deus, que o Senhor conhece, cada um deles. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar cuidando de cada um desses pedidos, Deus, seja, Deus, motivos de dificuldades, Deus, na saúde, nos relacionamentos, dificuldades financeiras, e principalmente, Deus, que o Senhor possa estar abençoando a todos nós para um crescimento espiritual, Deus, para que possamos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, Pai. Deus, que o Senhor visite cada lar neste momento, que está conosco nesse culto, abençoando, levando a tua paz, o teu amor, a tua graça, as tuas misericórdias, Deus. Pai, nós lembramos também neste momento dos hospitais, as pessoas que estão lá internadas, as pessoas que estão lá neste momento aguardando talvez um atendimento, uma cirurgia,
ou até mesmo em simples medicamento, que lá esteja o Senhor cuidando dessas pessoas, das pessoas que ali trabalham, Deus. Pedimos, Pai, pelas pessoas em situação de rua, tenha misericórdia dessas pessoas, Deus. Pedimos pelos abrigos, pelos asilos, albergues. Pedimos também, Deus, pelos presidiários que são alvos do amor do Senhor, Pai. Pedimos pelas famílias, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, cada família dessa cidade, deste país, Deus, e que as famílias venham, Deus, buscar o direcionamento do Senhor, para que possam viver uma vida, Deus, direcionada pela Tua bendita palavra, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, pela vida do nosso irmão José Eduardo, que está aqui conosco, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor ajude a vencer todas as suas dificuldades, Deus, que o Senhor esteja com ele, aonde quer que ele andar, aonde quer que ele for, lá esteja o Senhor o protegendo, guardando de todo o mal, Senhor, e que a tua bendita palavra venha fazer guarida no seu coração, e assim como também de toda a sua família, Pai. Deus, também os pedidos que o irmão João colocou, Deus, atenda-os, Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor, e que tudo seja para a glória do teu nome, Pai, e continuamos pedindo, Deus, clamando ao Senhor, nos prostrando diante da grandeza do Senhor, pelo fim desta pandemia, Deus, tenha misericórdia, Pai, abençoe as pessoas que estão elaborando essa vacina, que ela saia, Deus, para que nós possamos todos ficar imunizados, Deus, que ela seja acessível a todos os povos, Pai, e assim nós possamos voltar à nossa rotina, melhores do que nós éramos antes, para a glória do Teu nome, Deus. E abençoe também, Pai, as pessoas que estão infectadas, que lá esteja o Senhor abençoando, cuidando, sarando-as, Pai, para a Tua glória, Deus. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai. Lembramos também dos empresários que tiveram que fechar as suas portas neste período. Ajude-os, Pai, a se reerguer, a abrir novamente. Aquelas pessoas que perderam seus empregos, Pai, que portas de empregos possam ser abertas também, Deus. Em nome de Jesus, nós colocamos todos diante do Senhor, Pai. Pois sabemos que o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, é um Deus todo-poderoso, e que tudo está debaixo do controle do Senhor. E nós cremos, Deus, que no momento certo o Senhor age, o Senhor transforma, o Senhor faz aquilo que lhe aprouve, e o que o Senhor faz sempre é o melhor para nós, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então nós vamos neste momento, meus irmãos, ouvir mais um pouquinho da palavra do Senhor, o ensinamento deste dia sobre tribulações. Então nós entraremos neste momento, a partir deste momento, na nossa EBD. Continue aí conosco, o irmão Ailton estará nos conduzindo nessa EBD, e eu tenho certeza que nós iremos aprender bastante através desta lição, para a glória do nome do Senhor. À noite não tem culto não, né, irmão? Bom dia, irmãos. Bom dia, meu amigo visitante José Eduardo. Seja bem-vindo ao nosso meio. Deus abençoe, tá? Sua vida, sua caminhada. É um prazer muito grande vivê-lo no nosso meio. Tá? E o prazer maior é de Cristo Jesus. Bom dia, amigos, irmãos que estão em casa acompanhando a nossa página do Facebook. Nós vamos darmos início ao nosso estudo da escola dominical. Primeiramente, eu gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos capítulo 5. Você, na sua casa, que tem sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura que faremos agora através da carta aos Romanos, capítulo 5, verso 3 até o verso 5.
nós hoje falaremos sobre frutos da tribulação. Talvez você se pergunte, mas como? Pode haver frutos em meio à tribulação? Sim. E às vezes é um dos frutos mais sólidos, é o fruto que vem da tribulação. Talvez o fruto que vem da fartura, da alegria, dos momentos de facilidade, dos momentos de abundância, não são tão interessantes quanto aqueles frutos produzidos através da tribulação. Esse assunto que, de forma bem tranquila, nós trataremos aqui nessa escola dominical nesta manhã. A palavra de Deus diz o seguinte, Romanos 5, 3 a 5, verso 3 a 5. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, como difícil é nesses dias de hoje, ó Pai, podemos, ó Deus, trazer para a Tua igreja, para os Teus filhos e filhas, ó Deus, uma palavra que do ponto de vista de alguns, ó Deus, se encontram ultrapassadas, obsoletas, ó Deus, mas nós sabemos que a Tua palavra é vigente, ó Deus, até que Cristo volte, Pai. Em nome de Jesus Cristo, esta palavra, ó Deus, que o mundo pode passar, as coisas vão de passar, mas a Tua palavra não há de passar, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, fala, Senhor, aos nossos corações nesta manhã, ó Deus. Dá, Senhor, que nós entendamos, ó Deus, a Tua palavra, e a partir desse entendimento, ó Deus, possamos ser mais responsáveis, mais coerentes e mais pessoas que testemunham a Tua existência aqui na face da terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoe aqueles e aquelas, ó Deus, que estão participando conosco, ó Deus, direto ou diretamente nesta manhã, através dessa escola dominical, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos humildemente. Amém. Meus irmãos, eu estou me lembrando de há mais ou menos 40 anos, eu perdi um irmão e ele foi sepultado, o corpo dele foi velado aqui na igreja metodista. E na hora do sermão do pastor, do seu velório, eu fiquei olhando para um cartaz que estava na igreja, e era um tronco seco, e nesse tronco seco tinha um broto, e escrito assim: na morte há vida. Esse cartaz, ele foi muito confortante para mim naquele momento. Um irmão com 28 anos, ali no caixão, e por incrível que pareça, ele faleceu nos meus braços. Nós trabalhávamos numa churrascaria na Via Dutra, em São Paulo, em Barra Mansa, e numa madrugada, às 5 horas mais ou menos da manhã, ele passou mal, teve um infarto fulminante, eu segurei na hora da morte. Eu estava ali, naquele sofrimento, né? E eu pude ver nesse cartaz o recado de Deus para mim, naquele momento que eu julgo que era um momento de tribulação. Então, é possível nós colhermos sim frutos no momento da tribulação. E são os frutos que realmente nos sustentam. E são frutos que realmente nos dão uma nova perspectiva daquele momento que nós estamos vivendo. Então, nesta manhã, baseado na palavra de Deus, não nas minhas palavras, nós vamos ver algo que possa nos trazer a um melhor entendimento com relação à tribulação. A introdução dessa lição, né, diz o seguinte: por que experimentamos tribulações? Qual deve ser a nossa postura diante delas? É possível aprender alguma coisa? Meus irmãos, nós estamos vivendo numa geração em que muitas vezes
é proibido falar não. Nós estamos vivendo numa geração que é totalmente diferenciada dos princípios ideais para a formação de uma família, para a formação de uma escola, para a formação de uma sociedade, para a formação de uma igreja e etc, etc. Nós estamos vivendo numa sociedade, num contexto atual, da permissividade. Ou seja, tudo pode. Não há como questionar o não. Não há como impor mais o não na nossa sociedade. E como se não bastasse, essas atitudes, esse contexto que nós vivemos hoje na sociedade, infelizmente, ele acaba afetando a nossa vida espiritual. E nós queremos ver em Deus também, um Deus que também é proibido de falar não. Um Deus que nós acho que ele se sente obrigado a nos dar aquilo que nós desejamos, principalmente no momento em que nós estamos vivendo no mar de Rosa. Então nós não estamos maduros o suficiente para vivermos momentos de tribulação exatamente por causa dessa permissividade que nós vivemos. Eu trabalhei na educação há 35 anos e 6 meses, né? E eu sei o quanto foi difícil enfrentar uma sociedade onde a palavra permissividade ela é presente em todo o contexto da sociedade. Então, o apóstolo Paulo nos chama atenção. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações. Por que nós devemos gloriar nas próprias tribulações, meus irmãos? Isso é difícil, não estou falando que é fácil. Glorificar a Deus em meio à dor, em meio às perdas, é difícil. É um desafio muito grande. Mas é um desafio grande, mas a partir do momento que nós conseguimos permitir que Deus esteja conosco nas nossas tribulações e acreditamos que Ele está presente, aí a nossa tribulação se torna mais leve. Ela se torna mais leve. Não é que Deus vai tirar a minha dor. Não é que Deus vai tirar o meu problema na hora. Mas o fato de eu saber que mesmo nas tribulações Ele pode fazer com que eu tenha realmente vitória, isso me traz segurança, isso me traz uma certa tranquilidade, uma certa paz interior. Isso eu estou falando, irmãos, porque eu experimentei isso. Eu experimentei isso do Senhor. Eu tive numa década, eu tive mais ou menos 5 perdas na família. E todas elas eu tenho certeza que Deus estava comigo, estava com a minha família. O sofrimento estava presente, sim. Aonde eu perdi uma irmã com 33 anos caçula, e depois daí 33 dias perdi o meu pai, o coração desse não pode estar tranquilo. Ele só pode ter um nível de tranquilidade se ele entender que Deus está presente mesmo naquele momento de tribulação. Nós estamos dando esse testemunho só para dar uma introdução aqui na lição, irmãos, para deixar claro para a igreja e os demais que nos ouvem pelo Facebook, de que é possível produzir fruto mesmo em meio às tribulações, porque Deus está presente. E Paulo continua: sabendo que a tribulação produz perseverança. Meus irmãos, quando as coisas estão muito fáceis, dá uma certa apatia na vida da gente. Nós, seres humanos, nascemos para enfrentarmos desafios. Se nós não ensinarmos os nossos filhos que é preciso ter obstáculos, preciso enfrentar os desafios, vamos deixar pessoas doentias aí, vamos deixar filhos mimados, vamos deixar filhos irresponsáveis. E assim Deus também trata conosco. Nós podemos pegar a história da humanidade desde os seus primórdios,
foram colocados diante deles desafios, mesmo antes do pecado. Mesmo antes do pecado tinha desafios. Talvez, depois do pecado, esses desafios mudaram a sua conotação, mudaram o seu jeito de ser, mas tinham desafios. Então a tribulação para nós, nada mais, nada menos que desafios, que nós temos que enfrentar. O apóstolo Paulo disse aqui, sabendo que a tribulação produz o que? Perseverança. Quando nós encontramos obstáculo, ele nos dá, ele é um subsídio para que nós possamos usar como ferramenta, para que outras oportunidades, outras portas, outros leques vão abrindo. Se a coisa estiver muito fácil, a gente vai nos mandar para ir afora sem uma reflexão. É preciso que tenha obstáculo. É preciso que nós tenhamos um certo parâmetro. E muitas vezes a tribulação ela funciona como um parâmetro. Olha, nem tudo você pode. Nem tudo você pode. É como se nós estivéssemos viajando em uma estrada de rodagem muito bem selada, muito bem estruturada, e de repente pintasse um obstáculo. A vida também é assim. A tribulação muitas vezes ela vem para trazer limites para as nossas vidas, onde nós paramos para fazer uma reflexão e mudar as nossas atitudes. Estar vivendo um momento de tribulação não significa a ausência de Deus, ao contrário. Ao contrário, significa que nós temos que parar para percebermos a presença de Deus através dessa tribulação. É isso que uma igreja madura, é isso que uma igreja baseada na Bíblia como um livro de regra, prática e fé deve pregar. Nós vivemos numa geração onde as pessoas estão acostumadas a receber. Aí o dia que não recebe, eu estou em pânico, eu estou na tribulação. Não está na tribulação. É a forma que ele está se portando como cristão é que faz com que ele veja isso aí. Então Paulo, irmãos, não tem pessoa melhor para nos dar o recado, nos chamar a atenção que ele. Quanta tribulação ele viveu, que antes de ser cristão não vivia. Paulo, antes da sua conversão, uma vida maravilhosa, uma vida bajulada, uma vida talvez de elogios, de prestígio social, político, naquela época. A partir do momento que ele abraça a carreira cristã, a partir do momento que ele aceita fazer parte do cristianismo que Cristo o exortou no caminho de Damasco, aí ele começa então a viver a tribulação. Tanto é que ele escreve sobre tribulações. Ele estava vivendo na pele a tribulação, por isso que nos traz esse recado. Olha, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. Irmãos, ninguém tem experiência se ele não viver na sua própria carne. Se ele não viver a tribulação na sua própria carne, ele não vai ter experiência. A experiência, ela é advinda do exercício da nossa fé, principalmente nos momentos de conflito e de tribulação. Nós temos que ter, como diz o salmista, até aqui nos ajudou o Senhor, mesmo na tribulação. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Irmãos, esse povo que falava isso era um povo que já tinha passado por tribulação. Eles não estavam dizendo isso porque eles nasceram num berço de rosa e foram criados todos mimados e não provaram do sofrimento, não provaram das tribulações. Quando eles chegaram a falar isso, porque eles davam uma pausa e falavam: opa, grandes coisas o Senhor fez por nós. Eles estavam saindo de uma situação de dificuldade. Eu sei que o momento que nós vivemos, o contexto religioso que nós vivemos hoje, é um desafio muito grande falar sobre tribulação.
E Paulo continua. Ela produz perseverança, experiência, e a experiência produz o quê? Esperança. Irmãos, imagine se Jesus fosse fugir da tribulação. Qual seria a minha esperança? Qual seria a sua esperança? Se Jesus tivesse desistido da tribulação. Nós encontramos na Bíblia, ou em qualquer história, irmãos, alguém que teve mais tribulação que Jesus. Até na sua oração de Getsemane. Até na sua oração de Getsemane, ele teve tribulação. E quantas vezes nós somos desafiados a abandonar a nossa carreira, a não produzirmos mais frutos, a nos acomodarmos e até mesmo abandonarmos a carreira, a fé cristã, porque nós tivemos um mínimozinho de problema. Foi um mínimozinho. O pastor passou na rua, não te cumprimentou. Ai, estou vivendo a tribulação, irmão. O pastor não me cumprimentou. O irmão tal não me cumprimentou. Crentes mimados. Crentes que ainda não pararam para fazer uma reflexão. Que tribulação maior teve nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a nossa salvação, a nossa vitória, o nosso galardão veio oriundo dessa tribulação. E nós não queremos ter tribulação. Quando eu, às vezes, digo aqui para o pastor, na hora da oração de intercessão, pedir para a família, é porque a família está vivendo, pastor, essa tribulação. E muitas vezes ela não tem base bíblica, teológica. Muitas vezes ela não tem comunhão suficiente para superar os seus problemas. E nós temos sim que clamar pela família, porque a família é um princípio de Deus, a família é uma instituição de Deus. E por isso nós temos que clamar para que elas realmente possam entender os seus momentos de tribulação e se apegarem a Deus, que é o autor e consumador da nossa vida, de tudo aquilo que acontece conosco, exceto o pecado. Nessa introdução tem uma história de uma jovem que foi acometida pelo câncer. E essa família era uma família cristã. Então nenhum de nós, meus irmãos, estamos exímios da tribulação. Nenhum de nós. Se nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não foi exímio da tribulação, quem somos nós? Somos carne, sangue, somos pecado, somos rebeldia. Somente pela graça é que nós podemos realmente entendermos e sabermos que em meio a essa tribulação existe frutos e que nós podemos também produzir esse fruto. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, em meio à tribulação, Paulo nos traz palavras de esperança, Paulo nos traz palavras de ânimo, Paulo nos traz palavras que nos levam a crer que Deus está presente conosco, nos impulsionando a produzirmos frutos em meio à tribulação. Repetindo o texto, não somente isto, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações. Tribulação, irmãos, não é momento, não é fase para estarmos tristes, revoltados, mas sim, pelo contrário, é sinal de Deus nas nossas vidas. O grande problema é que nós queremos viver os sinais de Deus em coisas materiais, em saúde física, em vitória financeira. Nós não queremos ver os frutos de Deus naquilo que não é visível, naquilo que não é palpável. Então Paulo nos diz que a tribulação, ela produz perseverança, ela produz paciência, ela produz experiência, ela produz esperança. Nós vivemos num mundo particularmente
nesse momento de pandemia, sem esperança. As pessoas estão vivendo sem esperança. As pessoas estão, como diz aquele programa, que tinha muitos anos atrás, o aqui e agora. Nós sim temos que ter esperança. Nós sim temos que ter, como se diz, convicção de que Deus está presente, mesmo em meio a essa pandemia. Não é que Deus nos jogou uma praga, não é que Deus nos jogou, não, Deus permitiu. E esta pandemia só vai perdurar enquanto Deus permitir. Nós temos que crer nisso. Nós temos que crer nisso, que a hora que Deus falar basta, Ele vai fazer como fez no Egito. Basta. Praga de piolho, gafanhoto, parou. Olha o trabalho que deu para consumir uma praga de gafanhoto que teve aqui no sul do Brasil, irmãos. Deus foi apenas uma palavra para que eles pudessem cessar. Então, para que essa pandemia deixe de ser a nossa tribulação, deixe de perturbar a nossa experiência, a nossa perseverança, basta uma palavra de Deus, basta. E nós temos que crer nisso. Infelizmente, as tribulações fazem parte da vida humana. No texto base da nossa lição, percebemos que Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, que enfrentava tribulações, tanto no contexto social, quanto no contexto de sua fé. Irmãos, nós, pelo fato de sermos cristãos, não estamos exímios dos conflitos da tribulação. Temos que colocar isso no nosso coração. Quando nós vemos assim, nós tornamos crentes mais maduros, nós tornamos crentes mais convictos da nossa fé, e isso nos ajuda a caminhar. Paulo está falando para uma comunidade de fé, para uma igreja, e uma igreja que provavelmente vivia em contexto diferente, em contexto de desapego material, em contexto nascente da fé cristã, onde as pessoas se apegavam mais a Deus. E nós hoje somos desafiados, como se diz, a sermos mais perseverantes ainda, porque temos muitas coisas para nos distrair, para nos tirar do foco. Nós vivemos num contexto diferente. Nós vivemos num contexto tecnológico, apesar de ser válido, apesar de ser uma excelente ferramenta para o anúncio do reino de Deus, mas é algo perigoso. Nós estamos diante de telinhas que traz coisas prontas para nós, que nos faz pensar o contrário do que a palavra de Deus nos desafia a pensarmos. E Paulo então está falando para uma comunidade de fé que está sendo afetada pela tribulação. Não estou dizendo que nós não somos afetados pelas nossas tribulações. O que nós temos que entender, se nós reverenciarmos esse Deus, vivermos realmente em santidade na presença desse Deus, nós podemos ver também frutos naquela tribulação. Isso nós podemos ver. É bem verdade que os cristãos foram justificados, isto é, declarados inocentes, através do sacrifício de Jesus. O fato de terem sido reconciliados conferiu-lhe paz e o direito de se alegrarem na esperança da glória divina. O fato de eu estar atravessando um problema não é justificativa para que eu possa viver murmurando contra meu Deus. Pelo contrário, aí que eu tenho que me aproximar mais ainda desse Deus e buscar nele a paz, buscar nele o alento, buscar nele realmente o sustento para a minha fé cotidiana. No entanto, eles não estariam isentos da tribulação. Ao contrário, todos os cristãos, inclusive eu e você, devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, ainda que nas tribulações, devemos dar glória a Deus. Eu sempre falo para os irmãos um pensamento que há muitos anos eu ouvi num quadro na escola, eu li, que dizia: as bênçãos de Deus, ela pode estar através dos desapontamentos que você está enfrentando hoje. Nunca esqueci desse pensamento no quadro. Eu ia apagar o quadro quando eu li esse pensamento. Então, é possível.
Continuando aqui, irmãos, no verso 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi otorgado. Irmãos, se eu e você, para pensar, se eu e você temos o Espírito de Deus e temos o amor de Deus, não é o suficiente para atravessarmos as tribulações? Não é o suficiente para entendermos que mesmo em meio à tribulação eu posso produzir frutos? Eu estava vendo ontem na internet um pastor com 92 anos que tem problema seríssimo de vista, né? E ele, para fazer a leitura da palavra de Deus, ele tem que colocar uma lupa. Você sabe o que é lupa, né, irmãos? O relojoeiro usa muito a lupa, né? Para enxergar as mínimas peças do relógio, né? Ele estava assim, ó, uma lupa, para ele conseguir ver a palavra de Deus. O que faz uma pessoa, irmão, dessa idade, já provado e reprovado como cristão, como pastor, a continuar perseverando? Isso para muitos seria uma tribulação. Isso para muitos seria um castigo. E para esse servo de Deus é uma bênção. Então nós temos que vivermos uma vida, irmãos, para que quando chegue realmente o momento da dificuldade, nós possamos entendermos que mesmo em meio a essa dificuldade, eu posso sentir Deus me usando para produzir frutos. Tem que entender isso. Eu segui de perto uma senhora aqui em Duarte, que ela estava já em fase de câncer final, mas era uma serva de Deus. E muitas vezes eu fui naquela casa pregar, porque ela pedia para me pregar, e às vezes eu não estava em condição espiritual de pregar, às vezes eu estava chateado, com problemas familiares, com outros problemas mais. E quando eu chegava naquela casa, aquela mulher me trazia conforto, mesmo naquela cama, me trazia conforto. E muitas vezes a pregação que eu trazia naquela casa era inspirada exatamente naquele otimismo espiritual dela, sabendo que os dias delas eram terríveis, mas ela continuava glorificando a Deus e acreditando na salvação de Cristo Jesus. Então nós temos que entender que os planos de Deus não passam pelo caminho material, não passam pelo nosso sucesso na carreira política, não passam pelo nosso diploma na parede, não passa pelo aquilo que nós temos, mas passa sim por aquilo que nós somos diante de um Deus que tudo quer para nós de melhor, ainda que seja por caminhos tão complicados. Como dito por Benjamin Franklin, um dos líderes da revolução que deu a independência aos norte-americanos, viver e enfrentar um problema atrás do outro. E nós enfrentamos. Todos nós vamos passar por problemas. Agora, o diferencial do cristão é com quem que ele está enfrentando esse problema. Eu tenho muita pena daquelas pessoas que não têm Deus para clamar no momento das suas dificuldades. Um Deus para compartilhar, para chorar, para estar diante dele levando a sua causa. Isso deve ser muita bênção. Porque todos nós, humanamente, vamos viver uma vida diferente. Quer seja na esfera física, emocional, espiritual, financeira. Todos nós temos os nossos problemas. O diferencial é quem está comigo. Quando Deus desafia Abraão para largar a sua parentela, Abraão provavelmente foi muito abalado. Ir para uma terra que não conhecia. Qual que era o diferencial? É que Abraão sabia com quem que ele estava indo. E nós temos que pensar nisso. Os nossos problemas estão aí, as nossas dificuldades, os nossos desafios, sim. Mas quem está conosco? Esse é o diferencial. É isso que faz com que as pessoas fiquem admiradas. Mas vem cá, mas ele está atravessando um problema tão complicado e ele está com uma aparência de paz, de segurança. Isso deve ser a prática de nós cristãos.
O que significa dizer que eles são inerentes à vida humana? Quando o apóstolo Paulo diz que devemos nos gloriar nas tribulações, considera até mesmo a pior delas, isto é, a que pode nos esmagar como um rolo compressor. Se temos que experimentar ao invés de vitimização, ou seja, de culparmos algo ou alguém, que possamos nos alegrar e, portanto, empenharmos para que através das tribulações cresçamos em perseverança. Eu fico pensando, vou citar o nome dele aqui, se ele estiver, não sei se está me assistindo, o pastor Carlos Pinteira, pastor da Igreja Batista da Bolsa. Eu fui fazer uma visita à sua mãe a pedido da família, e como aquela mulher me trouxe consolo. Irmãos, muitas vezes ela colocava a mão no estômago para mim ouvir. Tanta dor que ela estava sentindo, suor descia no seu rosto. E eu saí apavorado daquela casa. Não apavorado no sentido de pavor, não, no sentido de que Deus pode fazer na vida de um cristão, mesmo em meio às suas dificuldades. Mesmo em meio às suas dificuldades. Aquela mulher, em momento algum, ela falou algo que contrariasse a Deus no seu sofrimento. E isso me fortaleceu a verdade. O que chama isso, irmãos? Frutos na tribulação. Frutos na tribulação. E às vezes nós vemos pessoas aí fartas materialmente, fartas fisicamente, fartas de amigos, e às vezes não produz frutos. Não tem frutos. É como a figueira seca. Às vezes até a tribulação não está na vida dela, mas não tem fruto, é morto. O cristão, irmãos, ele tem que entender isso. Nós fomos chamados para enfrentarmos esses desafios e produzirmos frutos, ainda que estejamos na tribulação. Porque Jesus produziu o principal fruto na sua tribulação, que foi a salvação de nós. Quando Jesus está na sua agonia, que ele está lá na extrema treva lá, que ele clama para Deus, para que ele pudesse passar desse cálice. Há muitos anos um pastor já de idade comentou aqui na igreja, em Duarte, que naquele momento da extrema tribulação de Jesus, que ele acredita que Deus tirou o olhar de Jesus e voltou para nós pecadores. Sabe por quê? Tirou o olhar de seu filho, na sua extrema tribulação, e voltou a olhar para mim e para você, para que mesmo em meio à tribulação nós possamos enxergar Ele como um Deus de amor, como um Deus de misericórdia, como um Deus que visita cada um de nós nos momentos de tribulação. Tópico 2. A perseverança produz caráter aprovado. Como que nós vamos ser aprovados, irmãos, se nós não fizemos prova? A maior tribulação com o aluno, que eu fui professor há muitos anos, é o momento da prova. O aluno pode ser para você, ele é disciplinado, ele pode ser tudo na sala de aula, mas quando você dá uma prova para ele, ele muda até o semblante. Ele muda o semblante. É o momento da aprovação. Você tem que provar. Nós cristãos também, nós temos que ser provados. Como é que uma joia se torna preciosa? Se torna de valor, se torna bonita. Ela não é tirada de uma pedra bruta, muitas vezes suja, de barro. Como é que ela se torna uma joia preciosa? Como é que se torna o barro cheio de sujeira num vaso lindo para ornamentar a nossa sala, os nossos templos, muitas vezes? Como é que é o processo que se dá? Muitas vezes nós não entendemos isso, irmãos. Nós não permitimos que Deus molde a nossa vida. E muitas vezes, para moldar a nossa vida, nós temos que passar por momentos de tribulação. Ele muda o nosso caráter. A perseverança é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir.
na verdade, desempenham um papel fundamental no modo como lidamos com as tribulações. No entanto, dá-se ao luxo ou se reserva o direito de não ser teórica ou especulativa. Em outras palavras, ainda que estudássemos todos os livros a seu respeito, não conseguiríamos entendê-la totalmente. Também não adiantaria fazer orações no sentido de que fôssemos agraciados com perseverança. Isso não faz parte da pedagogia de Deus. Mas só aprenderemos sobre perseverança por meio do seu exercício prático. Irmãos, nós queremos tudo hoje, mas não queremos viver o nosso exercício de fé. Não queremos viver o nosso exercício de fé. O que é o nosso exercício de fé? Oração, comunhão, leitura da palavra de Deus, visitação, obra social, comunhão na igreja, participação nos cultos, contribuição, etc, etc, etc. Nós não queremos viver esse exercício de fé. Nós queremos algo pronto, enlatado, acabado. Por isso, nós carecemos o quê? Às vezes de um caráter cristão autêntico. Essa é a verdade. Hoje estamos, amanhã não estamos mais. Hoje queremos, amanhã não queremos mais. Já fez criança, não tem ainda uma personalidade cristã formada que nós queremos. E por isso nós ficamos olhando para um lado, para o outro, o que o outro está fazendo, o que o outro está deixando de fazer. Ah, eu não vou porque fulano não foi, eu não vou fazer porque fulano não fez. Ah, mas só você está fazendo. Isso é tribulação. Ficar olhando essas picuinhas, pequenos defeitos, muitas vezes da igreja, é picuinha, é tribulação. Meu irmão outro dia estava falando comigo sobre a igreja, eu falei, mas eu continuo. Eu continuo porque a igreja é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não a denominação. Agora te dou uma certeza, meu irmão. Todos nós hamos de passar pelo trono de Jesus Cristo, tá? Quer seja de pastor, quer seja de papa, qualquer líder religioso, ou não religioso, ou não líder, nós vamos dobrar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele assustou, ele assustadinho. Vai ser dia de muita decepção. Claro, dia de muita decepção. Mas nós vamos passar. Isso é inegável, né? Vocês precisam perseverar. Vamos ler lá Hebreus 10:36. Quem encontrou, lê aí para mim? Encontrar? Hebreus 10:36. O que nos traz a palavra? Porque necessitais de paciência para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que maravilha, hein? Que maravilha! O autor já diz o seguinte, numa outra versão aqui: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele, com letra maiúscula, prometeu. Então, irmãos, mesmo em meio à tribulação, somos desafiados a produzirmos frutos. E como seria difícil encontrar tempo aqui nesta manhã para enumerarmos os tipos de tribulação que nós passamos. Como seria difícil? Que todos nós passamos. Agora, depende de cada resposta de cada um. Depende da resposta. Esta sim é o que podemos chamar de uma perseverança, que gera em nós uma paciência que nos fará triunfar sobre todas as tribulações. Irmãos, eu estava vendo um vídeo ontem sobre Apocalipse. Cara, é sensacional. É perigoso um cristão ver aquilo. Aqui
aquele vídeo causa tribulação nas pessoas. Nós não precisamos ficar alienados, focados apenas em Apocalipse. Apesar de ser um livro lindo, interessantíssimo. Mas nós temos que focar na palavra de Deus como um todo. Porque se nós começarmos a procurar parte da palavra de Deus, nós não vamos ter base suficiente para enfrentarmos as tribulações. Para sabermos que em meio às tribulações não conseguiríamos também produzir os frutos. Então a palavra de Deus nos dá sustento para que nós possamos caminhar apesar das nossas tribulações. O caráter aprovado produz esperança. Terceiro, os cristãos que desejam receber a aprovação são submetidos a um processo semelhante a que eu ouvi pessoas que trabalham com metais, emprega para refinar o ouro, por exemplo. Ao ser submetido ao fogo, extrai-se, retira-se todo tipo de impureza. A partir de então, torna-se puro. Na mesma medida, ao enfrentarmos as pesadas lutas que a vida nos impõe, com a devida perseverança, isto é paciência triunfadora, temos a oportunidade de nos tornarmos mais puros, melhores e ainda aproximarmos mais de Deus. Ele, em razão disso, irá nos chancelar ou confirmar o caráter aprovado. Irmãos, muitas vezes nós queremos viver o amor de Deus, muitas vezes nós queremos viver a misericórdia de Deus, muitas vezes nós queremos viver na dependência da graça de Deus, mas não queremos o Deus que nos faz um curativo. Não queremos permitir que Deus toque na nossa vida. Por isso a nossa tribulação aumenta e sem frutos. Eu estava vendo uma frase ontem de um pregador, que ele dizia assim: por que orar tanto pelo seu sofrimento que te perturba, e se você não ora para livrar dos seus pecados que muitas vezes causam o teu sofrimento? Achei muito lógico essa frase. Orar pelo sofrimento que me perturba, mas não quero orar para me livrar dos pecados que têm causado às vezes sofrimento. Tinha um certo líder religioso aí que não queria que orasse por ele. E alguém um dia perguntou: por que o senhor não quer que ore? Ele tinha um câncer no pulmão. Ele falou: não, porque eu fumei a vida inteira. Eu tive a oportunidade de abandonar o cigarro. Então me sinto envergonhado agora de pedir uma cura para algo que eu mesmo procurei. Então nós temos que entender que é preciso nós permitirmos que Deus trabalhe a nossa vida para que em meio à tribulação nós não sintamos esse vazio da ausência de Deus. Como é que diz a palavra, irmãos? Buscar o Senhor enquanto está. Tinha até um versículo na porta da igreja metodista, na placa lá, que era assim: buscar o Senhor enquanto se pode. Tem até uma outra versão bíblica que diz: buscar o Senhor enquanto se deixa achar. Olha só que perigoso. Invocar enquanto ele está perto. Invocar enquanto está perto. Dando continuidade aí, irmãos, nós vamos lembrar agora da história daquela jovem que teve câncer, E que ela foi realmente uma prova de Deus, uma vez que se tratava de pessoas cristãs. Volto a repetir, nós não estamos eximes das tribulações, mas também somos chamados em meio à tribulação a produzirmos frutos, porque o nosso Deus, Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. Essa minha história teve um único motivo: mostrar a você que, a despeito das tribulações, o Senhor Deus continua conosco e
que é possível nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Ele se utiliza do sofrimento humano, resultante da queda, para nos ensinar, aperfeiçoar e nos dar a oportunidade de nos aproximarmos dele. Que fique claro que não há mérito algum em nós por causa da aprovação, como dito pelo apóstolo Paulo, a mesma igreja de Roma, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Eu gostaria que nós lêssemos ainda, irmãos, só para fechar aqui, Lucas no capítulo 22, eu separei aqui, Lucas no capítulo 22, no verso 40 ao 44. Evangelho de Lucas 22. Você que está em casa aí, continue aí acompanhando com a sua Bíblia. (22) 40 a 44. E chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Irmãos, de toda a nossa palavra, de toda a lição que foi dita, lida, comentada aqui nesta manhã, eu fecho este momento chamando a nossa atenção para uma reflexão mais séria no que é viver uma vida tribulada. A nossa salvação, a tua salvação, a minha salvação, ela tem origem no sofrimento de Jesus Cristo. Imagine, faça uma reflexão. Imagina se ele tivesse desistido nesse momento extremo que ele estava vivendo, quando orava em favor de mim e de você. Imagina se ele tivesse desistido. Então, para que nós não desistamos de produzir frutos, mesmo em meio à tribulação, é bom que nós sempre recorramos a esse texto, onde fala do momento que Jesus viveu no Getsemane. É um dos textos, irmãos, de toda a Bíblia, que é muito linda, mais lindo para mim, onde eu posso sentir que Jesus não desistiu de mim. E por isso, mesmo em meio a tribulações, eu devo procurar produzir frutos que realmente possa agradar o coração de Deus. Sei que isso é impossível muitas vezes para nós carnais, mas pela graça de Jesus, pela misericórdia do nosso Deus, pela ajuda que Ele nos dá, nós vamos conseguir. Ainda que esse fruto seja humilde, mas que ele seja com exclusividade para a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus abençoe você na sua casa. E lembre sempre, as nossas tribulações primeiro passou por Jesus, para depois chegar a nós. Nós não estamos sozinhos, porque Ele continua conosco. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, nos momentos difíceis das nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe seu domingo. E que logo à noite estaremos aqui novamente para louvarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Amém? Eu tive que ontem eu conversei com o senhor, com ele. Senhor. Bom, então estamos dando encerrado o nosso culto e a nossa EBD deste domingo de manhã.
Queremos agradecer você que está aí na sua casa por ter nos acompanhado. Que Deus abençoe a sua vida. Guarde essas palavras que você ouviu aqui. Não blasfeme contra Deus, mas busque dele o que ele pode nos ensinar através das tribulações que nós passamos. Logo mais à noite, como já disse nosso irmão Ailton, às 19 horas estaremos aqui novamente para cultuar o nome do nosso Deus, para prestarmos um culto de louvor e adoração a Ele. Você é o nosso convidado para estar aí. Nós estaremos também transmitindo o culto para que você possa ter a oportunidade aí da sua casa estar cultuando a Deus conosco. A nós aqui, que Deus continue nos abençoando, que nós tenhamos um domingo de paz, um domingo abençoado. Nosso amigo visitante José Eduardo, que Deus abençoe a sua vida, viu? Muito bom tê-lo aqui conosco nessa manhã e que a palavra do Senhor tenha trazido refrigério ao seu coração e ao coração de todos que estão em campo. Então, que todos tenhamos um domingo de paz, um domingo abençoado, em nome de Jesus, e até logo mais, se assim Deus nos permitir. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para cultuar e aprender da palavra do Senhor. Louvado seja pela tua bendita palavra, é a oração que nós fazemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.